Olá, Vida e Saúde no ar mais uma vez. É muito bom ter a sua companhia aqui conosco. Eu não sei se você perdeu o sono, eu não sei se você está assistindo a gente de manhã ou no horário das 4h30 da tarde. O importante é você estar aqui com a gente e aprender. Eu também aprendo muito aqui no Vida e Saúde e eu espero de todo o coração que você também aprenda, porque assim a gente pode viver melhor. O programa Vida e Saúde de hoje vai falar sobre algumas coisas interessantes. Durante toda essa semana a gente tem falado sobre a saúde dos olhos e hoje a gente vai falar sobre como a tecnologia pode afetar a visão. Tem também um papo interessante, uma história de vida, de mudanças de hábitos. Você que está planejando, está precisando fazer mudanças, precisa ouvir essa história, porque quem sabe assim você se inspira e muda de uma vez por todas aquilo que está te incomodando, aquilo que você sabe que precisa ser transformado na sua vida. Nós também vamos conversar sobre o impacto emocional, sobre aquilo que a gente vê na televisão ou na internet, ou aquilo que a gente lê, tudo aquilo que nos impacta emocionalmente. Você vai entender um pouquinho melhor desse assunto. Eu quero aprender junto com você e quero agradecer a sua companhia aqui na TV Novo Tempo. Quero te dizer que você pode entrar em contato com a gente através do nosso Facebook, Vida e Saúde. Você também pode entrar em contato pelo blog novotempo.com/vida e saúde. Lá tem receita, lá tem dicas, lá tem artigos sobre saúde, tem vários programas que nós já gravamos. E você que quer buscar aquela receita, fazer alguma coisa especial aí para o seu final de semana, busca lá, que lá tem muita opção, muita coisa boa para te inspirar. E agora é hora da gente conversar sobre como a tecnologia afeta a visão. Eu recebo aqui a doutora Lindalva. Tudo bem? Bem, obrigada. Obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Ela esteve aqui durante toda essa semana. A doutora Lindalva, ela é oftalmologista e vai falar um pouquinho pra gente sobre como a tecnologia pode afetar a visão. Eu queria saber, assistir televisão ou usar demais o computador pode prejudicar a visão? Teoricamente, não. O que nos preocupa são as condições em que a pessoa utiliza. A preocupação principal seria com relação à irradiação, né? Mas a irradiação é muito pequena a ponto de não ter um significado atuante. Agora, o mais importante é a postura, a situação de iluminação, o ambiente. A iluminação pode prejudicar? Pode. Por exemplo, toda vez que a iluminação incide na tela, ela vai gerar algumas imagens confusas e dificultando a visão da pessoa. Se ela incide no rosto do usuário, ele vai ficar com ofuscamento, deslumbramento, e isso também faz com que haja uma dificuldade visual maior. Outro fator que acontece é que toda vez que estamos concentrados, acabamos piscando um número menor de vezes por minuto. O ideal seria piscarmos em média 12 a 15 vezes por minuto. Mas quando estamos concentrados, como usando o computador, por exemplo, vamos piscar um número bem menor. E isso traz uma lubrificação deficiente, um olho mais seco, leva a um embaçamento visual, um olho vermelho, sintomas como ardor, queimação. Isso que eu ia perguntar, então quer dizer que eu quando era pequena assistia muita televisão, gostava de assistir televisão, apesar dos meus pais limitarem o tempo de exposição, mas eu assistia televisão e às vezes quando terminava ali o desenho, alguma coisa, eu fechava os olhos, tinha aquele ardor, a cabeça estava meio pesada, mas então não tem a ver com a irradiação, não tem a ver com a luminosidade, tem mais a ver com uma falta de lubrificação. Pela atenção que a pessoa tem naqueles momentos, e isso gera um piscar reduzido, uma baixa lubrificação. E aí vai trazer embaçamento, dor de cabeça, então levando muitas vezes a pessoa a acreditar que tem outros problemas visuais. Então é muito importante a questão da ergonomia, a postura, né? Por exemplo, pessoas que utilizam óculos bifocais ou multifocais, se elas utilizam o computador de mesa com tela ampla, elas terão mais dificuldade em função do movimento que elas terão que fazer. Para trocar o foco. Exatamente, porque a região inferior dos óculos corresponde à parte de perto, né? Tá. Já no caso da criança, por exemplo, a criança ela esquece da vida, né? Então ela quer entrar na tela. Então o ideal é sempre assim,
que se oriente que as pessoas devem piscar corretamente, o ambiente deve ser um ambiente mais adequado. Se for o caso, consultar o oftalmologista para que ele prescreva um lubrificante, porque não é qualquer colírio que se pode utilizar. Ótimo. Né? Fazer intervalos. E uma das coisas é sempre tentar tirar o olho da tela, que é um campo próximo de concentração, e olhar para longe. Isso, de uma certa forma, ajuda a relaxar. Doutora, agora eu queria fazer uma pergunta. Uma pessoa que não tem nenhum problema assim, não tem nenhuma deficiência visual, vamos dizer assim. E a criança normalmente ela gosta de assistir televisão mais de perto. Existe algum prejuízo nisso? Não. Tanto é que o fato de se aproximar de uma tela é uma conduta que nós oftalmologistas temos para pacientes que têm visão subnormal ou baixa visão, uma vez que eles só vão enxergar naquela distância, por exemplo. Mas a criança que não tem nenhum problema, ela pode assistir televisão a 3, 4, 5 metros, sem problema nenhum. Por que nós pedimos para uma criança com dificuldade se aproximar? Porque ela amplia, mas enquanto amplia, ela tem uma redução da visão periférica. Então, isso também não é interessante para a criança que... É um caso mais específico. Um deficiente visual. Exatamente. Ela não vai trazer danos, mas não é necessário que a criança que tenha aparentemente boa visão, né, tenha que se aproximar, necessite da aproximação. Tá certo. Tá aí as dicas da especialista, a doutora Lindalva Moraes. Ela é oftalmologista. Amanhã ela continua com a gente falando um pouquinho mais sobre saúde dos olhos. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço, Ponte. Agora é hora de história de vida. Eu quero convidar você que já conhece ele já esteve aqui durante essa semana, o pastor Kowalczuk. Tudo bem, pastor? Tudo bem? Prazer recebê-lo aqui, por favor, senta aqui. Pastor Kowalczuk, ele é conselheiro em saúde e vai falar um pouquinho da sua história de vida. Como é que você veio se tornar esse conselheiro em saúde? Você sempre gostou disso? Isso foi uma coisa que você já nasceu, já cresceu num lar que pensava muito em saúde? Como é que foi? Não foi assim. Foi uma mudança radical, mas aconteceu aos poucos. Se eu comparar a minha situação de hoje para a minha infância e adolescência, é uma coisa bem diferente. Mas eu posso dizer para você que tudo começou com uma sensibilidade com a natureza. Eu fui criado num lugar bucólico, uma situação assim bem da natureza. Mas meus pais, eles tinham uma visão totalmente diferente do que alimentar saudável ou uma vida saudável. Meu pai era dono de uma indústria, de um parque industrial onde havia uma indústria de bala, doces. E eu cresci comendo muita coisa doce, exageradamente, comia muito. Açúcar, principalmente. O açúcar é uma coisa interessante. 1 quilo de açúcar dá 1 quilo de bala, não perde nada. E a gente ganhava isso e além de surrupiar às vezes. Então, isso trouxe muito problema assim no começo na infância e tal, muita doença. Você ficava muito doente? Gripe, muita gripe, pneumonia, essas coisas foram uma coisa comum, foi uma coisa comum na minha infância. Ao crescer, entrar em contato com outras pessoas, acabei conhecendo a igreja, pouco antes dos 9 anos, uma coisa assim, vou completar 50 agora. Então já tem 40 anos que eu tive essa experiência com a igreja. Conhecendo a igreja, um mundo novo se abriu para mim, que foi de ter a experiência de viver bem, que a igreja dá isso para a gente, viver bem com as pessoas e viver bem consigo mesmo. Então, na minha adolescência, eu conheci essa coisa da alimentação saudável. Tá, mas você então não tinha hábitos nada saudáveis, você Não. gostava de doce, você cresceu num ambiente que favorecia o consumo dos doces. Refrigerante, doce, comer fora de hora. Meu pai tinha um açougue só de carne suína, consumia carne suína de monte. Os animais eram ali da nossa casa, mas isso era coisa normal, natural, né? Agora me fala uma coisa, quando é que você percebeu que precisava de mudança? Você ficou doente ou aconteceu algum evento traumático para você despertar para isso? Não foi traumático, mas foi um evento. Um belo dia de sábado, um professor doutor em Química da Universidade Federal do Paraná foi fazer uma palestra na igreja, um JA. E
ele mostrou de uma forma prática quais eram os ingredientes que faziam parte da composição da margarina. Eu não comia margarina com pão, eu não comia pão com margarina, comia margarina com pão. Era uma coisa assim, para você ter ideia. Eu gostava de sentir que o dente tinha atravessado toda a margarina e a margarina começava a encostar na gengiva para então chegar no pão. Era uma coisa louca, absurda, sempre assim. Então, quando eu vi o que era a margarina, eu fiquei assustado. Aquilo me deu um baque. E eu resolvi naquele dia parar com a margarina. Foi a primeira mudança que eu fiz. Parar com a margarina. Continuava comendo muito doce, muito chocolate. Havia uma época da minha vida, eu já era adulto, que eu chegava a comer 16 quilos de chocolate por semana. 16 quilos por semana, gente do céu. Cheguei a comer isso. É o quê? Quase mais de 2,5 kg por dia. Por dia. Era assim, 2 caixas de bombom. Mas você era mais gordinho? Você era mais forte? Não, eu não era. A minha complexão física sempre foi essa. Eu fazia cerca de 6 horas de exercício físico por dia. Quer dizer, então você ficava pilhado, você Exatamente, ficava super muita agitado. energia, muita energia. Essa foi bem a época dos 19 aos 25 anos, mais ou menos. Com a primeira mudança que eu fiz, eu vi que era possível. Eu vi que era possível você mudar radicalmente. Eu aprendi uma coisa. Eu queria saber uma coisa. Quando você estava nessa fase, por exemplo, chegou a comer 16 quilos por semana de chocolate, você sabia, você sentia que estava exagerando ou você achava que não, que era assim mesmo? Claro que sentia. Quem é que come uma quantidade dessa e não sabe que tem alguma coisa errada, Teru? Eu comia tudo com chocolate. Leite com chocolate, bolo só de chocolate, bomba de chocolate, tudo que tinha chocolate, brigadeiro de chocolate, era tudo chocolate. Então, eu não sei, assim, dizer para você como é que era a sensação de ter aquilo tudo no corpo funcionando, sabe? Não era, milagre. Não era agradável, não era agradável. Você ficava pilhado, era difícil dormir, muito estímulo, né? Mas eu fazia muito exercício físico, isso era um fator que balanceava. Mas como mudar? Como que foi essa mudança? Então, conhecimento é a primeira coisa. Conhecer que tem algo melhor. O conhecimento de algo melhor, algo que te faz ser mais saudável, isso foi o ponto inicial. Eu lembrei de um verso da Bíblia agora. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu digo para as pessoas que ainda hoje eu sou viciado em chocolate, as pessoas não acreditam. Tem 22 anos que eu não como chocolate, Teru. Não como nada de chocolate. Foi uma decisão assim, eu não resolvi parar aos poucos. Foi drástico. Foi drástico. Num final de ano, eu disse, Deus, eu não vou mais comer chocolate. A vontade vai continuar aí um tempo, mas o Senhor me ajuda. E daquele dia em diante não comi mais. A crise de abstinência deve ter sido terrível. Aconteceu, foi difícil, a luta foi grande, mas eu sabia que passando esse período da crise de abstinência, eu ia ter condição de pensar melhor as outras mudanças. E foi assim que aconteceu. É assim que se adquire domínio próprio. Você tem que, pelo menos, você tem que se colocar na prova, né? Você tem que entender que o teu corpo vai exigir. Não vai morrer, você vai passar sofrimento, mas você pode aguentar. Isso mesmo. E olha, as coisas não são iguais para todas as pessoas. Algumas pessoas reagem de uma maneira, outras pessoas reagem de outra. Eu tive essa reação de ficar nervoso, de ficar inquieto, de ficar irritado. A pessoa com quem eu convivo, minha esposa, ela me ajudou muito. Ela entendeu essa minha fase do nervosismo e me deu paz. Ela não fazia nenhuma cobrança, mas ela estava sempre ali do meu lado. Só para vocês saberem, reconhecerem, a doutora Jaqueline, a farmacêutica aqui da clínica, que já ensinou vários tratamentos naturais, é a esposa do pastor Kowalczuk. Então eu posso... E ela é realmente muito calma, ela realmente transmite uma... Puxa, você nem imagina. Presente. Eu posso dizer com tranquilidade que isso foi um ponto muito forte da minha força para fazer a mudança. Então, decidi, comecei sem fazer meio termo. Foi drástica, todas as minhas mudanças foram drásticas. Agora eu queria que o senhor explicasse pra gente então só esse processo da mudança drástica, ela precisa ser drástica. Por exemplo, tem gente que está na luta para parar de fumar. Eu acho que funciona muito bem assim, cada um precisa descobrir um caminho. Isso é verdade. Mas a mudança drástica, ela tem vários fatores positivos, que é você tomou a decisão.
Então, você não tá prolongando aquela decisão. O que acontece, Teru, que é sabido já, existem estudos científicos que mostram isso. Quando você para drasticamente, o corpo passa a funcionar de maneira diferente do que estava antes. Se você vai parando aos poucos, o corpo vai mudando devagar. E essa mudança devagar pode prolongar essa tua dificuldade, essa tua luta. Então, se você para drasticamente, você vai ter drasticamente uma mudança, você vai ter os efeitos drásticos da mudança, mas isso em pouco tempo desaparece. Essa é uma vantagem de parar drasticamente. Uma outra vantagem que eu posso dizer é que você ganha força para fazer mudanças. Eu consegui. Exatamente. Parar de fumar aos poucos vai mostrando as tuas fraquezas. Parar de fumar de repente vai mostrar as tuas fortalezas. É assim que acontece com qualquer hábito da vida. Qualquer hábito pode ser mudado desde que você mude por um outro hábito saudável. Qualquer hábito você pode mudar. Não existe aquela coisa de dizer assim, ó, isso é impossível para mim. Não existe. Para mim não foi. Eu ainda vou dizer para você, eu ainda luto com chocolate. Ainda luto com chocolate. Tenho vontade ainda. Se você abrir um bis agora mesmo... Vai dar água na boca. Vai dar água na boca para mim. Mas isso me faz lembrar a decisão que eu tomei. Eu não vou fazer isso agora. Eu sei que se eu comer um bis, eu vou ter que ir na caixa inteira. Então, o que eu faço? Não vou no primeiro. Isso vale para todas as outras coisas. Então, alguém diz assim, mas e se num momento eu der só uma beliscadinha, não tem problema? Não, fisicamente não vai ter nenhum problema. Mas e a tua fortaleza? Você vai ruir um pouquinho com ela. Então, eu prefiro dizer... Não, hoje eu posso dizer não, Teru, tranquilamente para o chocolate, porque todo aquele sofrimento, toda aquela dor da parada já ficou no passado. E é interessante, o pastor está contando aqui a experiência dele, mas ele está dizendo aqui que todos os hábitos podem ser vencidos desde que você decida, desde que você troque por um hábito saudável. E esse domínio próprio, hoje eu posso dizer não, ele foi conseguido passo a passo. Exatamente. Essa fortaleza foi construída passo a passo. Pastor, muito obrigada. Eu sei que o nosso telespectador está doido para saber, conhecer mais a sua história. Eu espero que você volte aqui outras vezes para contar mais das suas estratégias de mudança e que tem funcionado para toda a sua família. Mas desde já eu te agradeço a sua família também que cedeu um pouquinho do seu tempo, do seu espaço para a gente e que Deus o abençoe, viu? Muito obrigado, foi um prazer. Nós vamos para um rápido intervalo, na volta você confere aqui o impacto emocional daquilo que você assiste. Em um minuto a gente já volta.